Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos à nossa terça-feira de Câmera 13, programa da nossa gente. Hoje é dia de Alô Doutor, nosso queridíssimo parceiro de todas as semanas. Dr. Sidney Chalub já está conosco aqui em nossos estúdios. Já vamos começar a falar sobre hepatites virais, que, por sinal, foi tema de audiência pública lá em Brasília, onde o plano de enfrentamento às hepatites virais para a região norte, para o estado do Amazonas, foi apresentado pelo Ministério da Saúde. Então a gente vai já mostrar como foi esse debate importante lá em Brasília, mas quero lembrar que no dia de hoje a gente vai bater um papo sobre a doença hepatite. Agora, não sei se você sabe, mas tem hepatite A, hepatite B, hepatite C, D, é isso? Nossa, muitas hepatites, além da medicamentosa. E será que a gente sabe como prevenir essa doença e como tratá-la? Então, já a gente conversa com o Dr. Sidney Chalub e a gente também vai daqui a pouquinho para o Iranduba trazer para você um trabalho maravilhoso da Casa de Sara, um trabalho que a Eliane querida, a Lani querida, faz lá, do lado de toda a sua família, e é muito bacana. A gente vai fazer o seguinte, vou dar logo um bom dia aqui pro Dr. Sidney, que já está preparado para conversar comigo, para responder as perguntas, né, Dr. Sidney? Tudo bem? Tudo então, uma bom. semana de muito trabalho, e hepatite viral, hepatite medicamentosa, nesse debate também, é isso, Dr. Sidney? Foi uma semana de muito trabalho, mas também de muitas perspectivas para melhoria, não só da hepatite, mas do paciente que é do portador de doença hepática crônica aqui na nossa região. E tudo passa pelo conhecimento. Eu acho que se a gente conhecer essa doença que é muito frequente aqui na nossa região, certamente nós vamos poder enfrentá-la com mais qualidade de frente, para que nós possamos melhorar a qualidade da nossa população, principalmente o que é do interior do Amazonas, que sofre muito com essa doença. Ok, então vamos fazer o seguinte, já a gente vai mostrar esse debate lá em Brasília, a gente vai mostrar agora para você um trabalho importante que tem que ser muito apoiado, um trabalho que ajuda, que faz mesmo fraternidade. Essa semana a gente estava falando sobre filantropia lá em Brasília, né? O real sinônimo, significado de filantropia, que é a caridade. E esse trabalho tem muita caridade no município de Iranduba, que a gente quer trazer aqui na tela da Band para você. Vamos ver. Lani Melo é uma mulher que veio ao mundo para amar ao próximo. Ela é um exemplo de esperança e caridade que, junto com o esposo Armando e um grupo de pessoas abnegadas, através da Associação de Mulheres Ribeirinhas Casa de Sara, vem mudando a vida de crianças, mulheres e idosos que se encontram em vulnerabilidade social no município de Iranduba. Quando ficou sabendo da chegada da deputada federal Conceição Sampaio no município, Lani aproveitou a oportunidade para convidar a parlamentar para conhecer de perto o projeto. Durante a visita, Lani, que é presidente da associação, foi tocada pela emoção ao falar do trabalho desenvolvido na instituição. Graças a Deus, né? São idosos realmente que perderam seus vínculos familiares, tiveram seus direitos violados, e nós acolhemos aqui com muito amor e carinho. A Casa de Sara, a existência dela é de 12 anos, começou com o trabalho de mulheres, nós somos ribeirinhas, né? O resgate hoje, o cálculo das nossas mulheres passam de 1.000, tá, no nosso cadastramento. Temos o projeto com crianças também, que são filhas dessas mulheres, né? O nosso projeto com crianças, que se chama Menino do Rio, tá? Projeto Menino do Rio, que hoje atende 128 crianças pelo período da manhã e da tarde. É um projeto assim muito bom, que é um projeto de transformação, é um projeto de prevenção, porque aqui as crianças, elas desenvolvem a mente delas, tanto numa roda de conversa, numa oficina, numa palestra, entendeu? Então, nós não deixamos, nós fizemos uma prevenção para essas crianças ribeirinhas de comunidades de difícil acesso. Então, isso para nós é uma felicidade muito grande. Para a manutenção das ações, a Casa de Sara precisa de apoio, pois é uma instituição sem fins econômicos. A dificuldade é no prédio, como vocês estão vendo, né? Precisa urgentemente assim, de uma reforma, né? De uma reforma, apesar de ser nosso esse prédio, graças a Deus, mas precisa de uma reforma. E como nós não temos ainda condições de fazer isso, né? Nós apelamos, nós temos muita ajuda de muitas pessoas, amigos, né? Que nos ajudam na alimentação, em tudo que falta aqui, material didático. A dificuldade é grande em todo lugar, mas como você disse, amor não falta, é a nossa sobrevivência.
Na casa, tudo é muito simples. A estrutura do local não consegue mais atender a demanda e o espaço físico se tornou pequeno demais. Mas o mesmo não se pode falar do sentimento do amor. Aqui na casa de Sara, o carinho e a afeição aumentam a cada dia e o sentimento de gratidão é gigantesco. Quando eu vim para cá, eu vim muito doente. Aí ela me apoiou aqui, me deu essa cama para mim ficar aqui. O senhor vai ser o primeiro morador da casa. Aí até hoje eu estou aqui. Não falta nada para mim. Eu adoeço, ela arruma remédio, me botou no hospital e só saiu, me deixou quando eu fiquei bom. Ela trata muito bem, ela luta por aí para trazer para nós. Ela não deixa faltar nada para nós. O amor que eu encontrei aqui, não encontrei em lugar nenhum. Cheguei dia 22 de junho. Como é que era a sua vida antes de vir para cá? Eu trabalhava. Quando eu vim para cá, já era aposentado. Tudo. Aí, essa doença me apanhou. O tempo que essa senhora apareceu por lá, por casa, ela me encolheu para cá. E eu devo um favor muito grande a ela, senhora. Lhe acolheu, lhe deu amor, o senhor ficou emocionado, né, seu Francisco? Fiquei mesmo. Gosto muito dessa senhora. Como é que é trabalhar voluntariamente lá na casa de Sara? É lindo e ao mesmo tempo a gente tem que se doar, porque a casa de Sara, ela não tem nenhum projeto ligado ao estado e ao município, né? Então assim, a gente pede apoio, né? Tem pessoas que vêm como voluntário como eu sou da Prefeitura de Iranduba, mas eu faço meu voluntariado, né? Eu sou psicóloga e trabalho lá uma vez na semana, eu estou fazendo o meu trabalho lá, enquanto psicóloga, ao mesmo tempo enquanto cuidadora, né? Nós já fazemos plantão, porque lá é 24 horas, então nós fazemos plantão, meu esposo também, que é técnico de informática, faz plantão, nós já ficamos com idosos à noite, de madrugada, porque assim, são amigos. Amigos que têm que ajudar a Casa de Sara, né? Como eu falei para vocês, ainda não tem nenhum projeto aprovado por CEAS ou por prefeitura, não tem. Então a gente precisa mesmo de apoio de todos os profissionais da área da saúde, da área da assistência, para estar ajudando a Casa de Acolher, Casa de Sara. Conceição Sampaio ouviu atentamente os relatos da presidente e informou que irá verificar a situação junto ao Conselho Nacional da Assistência Social para destinar emenda ao orçamento da União de 2018, para permitir a reforma do prédio, entre outros benefícios. Na verdade, eu fico olhando aqui a Alane falando que deveria se chamar Sara, porque é só olhar a Bíblia para a gente entender a importância de alguns nomes e quem essas pessoas foram, né, na humanidade. E esses dias eu participei em Brasília de um ato para a gente promover o Dia Nacional da Filantropia. E o sinônimo de filantropia é caridade. E a gente fala muito, nossa, como que o mundo está tão violento? Como que essa pessoa teve coragem de fazer isso? E a gente perde a oportunidade de ver como, graças a Deus, nós temos tantos grandes exemplos no nosso dia a dia. Está aqui um grande exemplo de caridade, de alguém que se importa com a dor do outro, do próximo. E eu fico feliz porque a Casa de Sara tem pouco mais de uma década e já fez tanto. Não é? Já construiu tanto. E a maior construção que a gente pode ajudar a fazer é construir a ponte. Eu acho que é isso que a Sara vem fazendo, a Alane vem fazendo. Eu chamo de Sara sempre porque eu não consigo desassociar a Casa de Sara da Alane, né? Que com outras mulheres, outros homens, outras pessoas, acabaram construindo esses 12 anos com muitas dificuldades, mas alicerçada esta casa no amor. Aí não tem vento que derrube aquilo que está numa rocha. E essa rocha é que a gente veio aqui para dizer, para se colocar à disposição, né? E a Alane estava me mostrando aqui, e a gente teve a oportunidade, a gente está vendo essas imagens aí, a oportunidade de conhecer cada pedaço desse lugar, mas quando a gente olha as fotos também, a gente enxerga como que esse trabalho enraizou. Como essa sementinha foi germinando em tantos lugares, não é? Eu acho que isso faz a diferença. O que nós temos que fazer agora é justamente encontrar possibilidade de fazer com que esse alicerce, que já é firme,
ele possa crescer. E eu não tenho dúvida, não é, Lani, que a gente vai se somar a tantas outras pessoas que já estão nesta causa, nessa luta, para a gente fazer com que a Casa de Sara seja essa realidade tão bonita, né? Que as pessoas que aqui um dia tiveram a infelicidade de conhecer a dor do abandono, que elas saibam o que é a felicidade do acolhimento. Não é? Então, a gente esquece e deixa muito para trás a palavra abandono e assume o acolhimento, a caridade, a filantropia. E nós estamos aqui para nos somar na construção desse trabalho que já está construído, mas que nós queremos que ele se espalhe, não é? E aí nós temos na pessoa da Lani, do marido dela, da família dela, alguém que deixa a própria casa, né? A própria dor que no dia a dia ela tem para assumir, não é, o compromisso com tantas outras famílias. Então, quem merece os aplausos e o exemplo aqui que nós queremos registrar no nosso programa é da nossa querida Lani, da Casa de Sara. Obrigada, deputada. É um privilégio muito grande receber aqui, né? É uma honra receber a deputada federal Conceição Sampaio aqui nessa humilde casa que se chama Casa de Sara. É uma casa ainda de prevenção, porque para mim a prevenção é tudo ainda. Prevenir a mulher, prevenir a criança, o adolescente, o idoso, o homem, assegurar que a família veio em primeiro lugar. Por isso que a Casa de Sara é mãe de multidões. Muito bom, né, gente? Coisa bonita, não é? Por isso que a gente fez questão de trazer aqui para você conhecer um pouco esse trabalho que fica aqui pertinho da gente no município do Iranduba. Vamos fazer um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta já para falar sobre hepatite. Se você tem dúvida, passa aí um recadinho nas redes sociais do programa que já o Dr. Sidney começa a responder para você. Já estamos de volta e é a hora de falar de saúde, falar do nosso Alô Doutor e mostrar também uma audiência que foi realizada lá em Brasília. Foi muito importante essa discussão, né, doutor Sidney? Foi um momento ímpar para a nossa região em que nós pudemos expor a nossa necessidade, a nossa real situação e que o Brasil todo abrace essa ideia, porque nós precisamos ter, como você estava falando aí, de caridade, filantropia, e caridade é amor ao próximo. E eu acho que a gente não tem que esperar só pela iniciativa pública. Eu acho que as coisas de a gente começar a dar um pouquinho de cada um de nós podemos melhorar muito a vida dos outros, e a gente foi tentar plantar essa sementinha lá em Brasília. Ok, a gente vai mostrar um pouco como foi esse debate quando a gente trouxe aí para a discussão o problema do Amazonas, não é? A gente tem muitos casos de hepatites aqui na nossa região e especialmente aqui no estado do Amazonas. A gente mostra para você e daqui a pouco já começa a responder todas as perguntas que estão chegando sobre essa doença. Vamos ver. Boa tarde, é uma satisfação. Eu quero agradecer o convite da deputada Conceição, parabenizar essa comissão por enfrentar essa situação, que é uma doença endêmica, e nós, na região amazônica, temos uma peculiaridade muito grande, que enquanto as capitais do Nordeste e do Sudeste do Brasil apresentam em torno de 0,5% a 1% da população com hepatite, no Amazonas, na capital amazônica, no último ano nós tivemos uma incidência de 5% a 20%. E algumas comunidades indígenas, 80% da população era portador do vírus da hepatite B. Então, nós estamos diante de uma doença de saúde pública e, como tal, tem que ter um enfrentamento onde todos temos que estar diante da mesma. Eu só queria mostrar para vocês aqui, as hepatites, na verdade, ela não só é a hepatite A, a hepatite B, mas nós temos a hepatite D, que é quase que uma exclusividade da região amazônica, e nós temos a hepatite E, que também tem as características muito semelhantes da hepatite A. Eu quero lembrar a vocês que a hepatite A, ela é uma doença benigna, na nossa região ela é considerada uma doença de criança, e é raro nós não termos alguém da nossa população que não teve contato com a hepatite A. A hepatite B e a hepatite C, elas estão... Olha, gente, foi um momento extremamente importante, esse quadro apresentado pelo Dr. Sidney Chalou, para dar
uma amostra mesmo para o Brasil, porque ali a gente estava discutindo o Brasil, mas com destaque para o estado do Amazonas. Esses números aí também acabaram fazendo com que o próprio Ministério da Saúde, que estava no debate conosco, apresentando o plano, priorizasse alguns estados da federação, como o Amazonas, por exemplo, né, doutor Sidney? O Amazonas ele tem a característica de, por exemplo, ter sido descoberto praticamente a hepatite D aqui na Amazônia. Municípios como Lábrea, Boca do Acre, Irunepé, são uma região muito endêmica dessa doença que não se conhece no resto do mundo. Mas por que essas áreas são tão atacadas? Porque é o seguinte, a hepatite D, ela só vai dar em quem tem hepatite B. Então, nós temos uma população que é rica em hepatite B e ele pega uma segunda hepatite. Então, você imagina que nós estamos diante de uma pessoa que tem 2 vírus agredindo o fígado. Então, isso é extremamente grave. No início foi chamado, quando surgiu a doença, como febre negra de Lábrea, porque era muito comum no município de Lábrea, aqui no Amazonas. Depois, uma coisa que o Amazonas cresceu muito foi nos estudos, nas pesquisas. Nós tínhamos colegas e deputados de outros estados, quer dizer, no meu estado não tem, mas não tem porque não tem a pesquisa, não tem pessoas que se dedicam a isso. E o Amazonas, com a Fundação de Medicina Tropical e os trabalhos hoje em cima disso, nós estamos em destaque nessa doença. Eu mesmo, quando fiz doutorado, nós conseguimos identificar que os homens aqui na região amazônica têm deficiência de um gene, por isso que o homem tem 3 vezes mais câncer de fígado do que da mulher quando tem hepatite. Agora, a hepatite, ela é uma doença hepática ou ela é uma doença que vai atingir o fígado? Ela é uma doença viral, mas ela quando a gente está falando de hepatite e já está vendo o fígado ali naquele caminho, e essa é a preocupação, e o senhor apresentou isso em Brasília, essa preocupação, inclusive do Amazonas ter um hospital para tratar a questão do fígado, e uma das causas é em função das hepatites, doutor Sidney? Eu, como professor, vou dar uma voltinha a mais para trás. Ela é causada por um vírus. Vírus é um ser vivo que ele não tem célula, ele só tem um material genético, então ele precisa da célula do organismo para se multiplicar. E qual é a célula da hepatite? É o fígado. Então ele utiliza as células do fígado, então você imagina, ele multiplica, ele forma 10 milhões de vírus e aquela célula do fígado explode. Então ele destrói, entra um vírus. Ele entra, se multiplica em 10 milhões, esse 10 milhões vai atacar mais 10 milhões de células, então toda vez que ele entra na célula, ele se multiplica na célula, ele explode e destrói essa célula. E isso é que vai dar cirrose, porque toda vez que você tem destruição de células, você tem um fígado que está sofrendo um processo crônico de agressão. Então, a importância é você fazer o diagnóstico precoce da hepatite. A hepatite A, ela se cura e raramente ela cronifica, mas a hepatite B, em torno de 15% a 20%, a pessoa fica com esse vírus se multiplicando, destruindo as células do fígado ao longo de 10, 15, 20 anos. E aí, quando faz o diagnóstico, ela faz o diagnóstico por um fígado que está totalmente destruído por esses bilhões de vírus que tem. Agora, para nos deixar mais preocupados, a hepatite C, ela pode cronificar em 80% das pessoas que são contaminadas. E a hepatite C só foi descoberto no final dos anos 80 e toda aquela pessoa que tomou sangue abaixo de 93, a 91, 92 e menos de 93, ela poderia ter recebido sangue com vírus da hepatite C. Então, isso é uma coisa muito grave, porque é uma doença que é silenciosa e ela vai se multiplicando. Então, o vírus fica dentro do fígado e ele só se multiplica se ele tiver a célula do organismo, no qual o vírus da hepatite, ele usa a célula do fígado. Ok, a gente já vai abrir aqui o nosso canal para ouvir as pessoas, muita gente trazendo aí suas dúvidas, e a gente já começa a responder então, doutor Sidney? Vamos lá. Vamos para a rua então, vamos ver. Doutor, o que é hepatite viral? Então, é muito importante você perguntar, porque assim, hepatite viral
é um vírus, um organismo que tem um material genético que agride o fígado. Eu queria chamar a atenção porque nós podemos ter vários tipos de hepatite. Nós vamos ter hepatite medicamentosa, hepatite alcoólica. Quem bebe muito, ele tem uma alteração, ele pode ter hepatite alcoólica. Nós podemos ter hepatite gordurosa no fígado. Então, toda a inflamação do fígado é hepatite. Então, a hepatite viral é uma inflamação do fígado causada pelo vírus. Vamos para outra pergunta? Vamos. Eu tenho até uma pergunta para fazer, mas eu vou primeiro ouvir alguém aqui. Vamos lá. Já eu quero que o senhor me responda uma dúvida, mas vamos lá, gente. Meu nome é Adriana. Doutor, gostaria de saber por que o fígado fica tão prejudicado depois de uma hepatite? Adriana, nós temos assim, depende da hepatite e da forma como responder. A hepatite A, na grande maioria das vezes, ela é uma inflamação muito aguda que não cronifica. Por que o fígado sofre muito? Quando essa doença ela fica crônica, ou seja, quando nós não conseguimos matar o vírus, ou através do meu organismo, ou através de medicação, e esse vírus, ele está ali, agredindo todo dia, é como se eu tivesse um martelinho e batendo no local. Isso em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, com 20 anos isso vai fazer um buraco enorme. Então o fígado sofre com consequência dessa agressão crônica. Inclusive, a gente mostrou uma imagem aqui, um fígado inchado, é isso? Numa fase inicial, na fase aguda da hepatite, o fígado incha. Depois de muito tempo, esse fígado inchado, ele perde as células, que a gente chama de fibrose, e ele murcha. Então, o fígado cirrótico, isso aí é a hepatite aguda. Então, o que acontece? A pessoa fica com o olhinho amarelo, fica com dor na região do fígado. Isso é uma hepatite aguda. Com a cronicidade, esse fígado, ele reduz a função, reduz o tamanho, e aí ele vai dar uma que a gente chama de cirrose hepática. Agora, doutor Sidney, me corrija se eu estiver errada. Há um tempo atrás, a hepatite era A e B, ou não A e não B. Exato. E por que no decorrer do tempo, a gente começou a ver várias formas, ou a hepatite A, B, C, D, F, G, a medicamentosa, enfim, em que momento é que houve essa expansão e essas denominações significam o quê? Não tenho que te corrigir, não, tenho que te parabenizar. Então, era hepatite A, que era muito conhecida na infância, depois se descobriu a hepatite B, e tinha uma hepatite que ela tinha, quando a gente isolava, era não A e não B. Essa hepatite não A e não B, depois de muito tempo, nós fomos descobrir que era uma hepatite C. Qual é a grande diferença? Voltando lá para a biologia, nós temos 2 materiais genéticos, o DNA e o RNA. O hepatite B é pelo DNA, então o DNA são duplas hélices de material genético, era mais fácil de identificar. A hepatite C é RNA. Então, até então, no final dos anos 80, início dos anos 90, nós não tínhamos como identificar esse vírus. Então, aí identificou o vírus que tinha a característica de que a doença era comum que agredia o fígado, mas quando isolava, ele era diferente do A e do B que nós conhecíamos no início da década de 90. Aí estudou e identificou esse novo vírus, que foi o vírus da hepatite C. Depois, em cima disso, nós conhecemos um outro vírus, que tinha uma característica de um material genético diferente do A, do B, do C, e que só dava em hepatite B, que foi aqui da região, que é hepatite D. E agora, nós observamos um novo vírus com a melhoria da tecnologia de microscópio eletrônico, que tem um material genético diferente, que é a hepatite E. E já estamos estudando a hepatite F. Meu Deus! Então, eu quero deixar uma pergunta aqui. Tem como evitá-las? Tantos tipos aí, não é verdade, dessa doença? Agora, como evitar todas essas hepatites? A gente faz o intervalo comercial e já o doutor Sidney responde para você. Já estamos de volta e, olha, antes de retornar ao nosso bate-papo com o Dr. Sidney Chalub, vamos dar uma voltinha aqui nas redes sociais, ver quem está conosco nesse momento, para questionar aqui o Dr. Sidney Chalub sobre as hepatites. Maria Santo Antônio, como evitar a hepatite medicamentosa, hein, Dr. Sidney? A primeira coisa é evitar automedicação. Você sabia que uma das medicações que mais causa hepatite no mundo é o paracetamol, o Tilenol? Então, evitar a automedicação, evitar misturas de medicações. Não é porque o remédio deu certo com a vizinha, vai dar certo com você. Então, a palavra-chave é procurar um médico, ter cuidado, porque não existe um remedinho, ele é natural, ele é remédio que não causa mal.
toda a medicação passa pelo fígado, então pode causar dano. Agora, doutor Cid, mesmo sendo medicamentosa, o tratamento é o mesmo que a hepatite viral ou não? Não, a hepatite viral, na verdade, a gente trata o vírus. Nós tentamos erradicar o vírus. A hepatite medicamentosa, a primeira coisa, a gente tem que tirar medicamento, tem que fazer algumas coisas para melhorar essa função do fígado, que basicamente é nutrição, uma medicação que ajuda em relação a corrigir alguma coisa da coagulação. E assim, é totalmente diferente, porque quando a gente tenta tratar a hepatite, nós tentamos prevenir os efeitos crônicos dela, que é a cirrose e câncer de fígado. Ok, mais uma pergunta aqui, vamos ver quem está conosco nesse momento. Fabiano, do Adrianópolis. Quanto tempo leva para tratar uma hepatite? Depende se você tiver hepatite A, você não faz tratamento nenhum, só tratamento de suporte. A hepatite B, em média, quando a gente está com a fase crônica, nós fazemos em média 6 meses. A hepatite C, que é mais complicada, você faz tratamento de 6 meses a 1 ano, na verdade, para tratar o vírus, para tentar erradicar o vírus. Ok, mais uma pergunta? Vamos ver quem está conosco. Samanta, do centro da cidade. Quantas vezes uma pessoa pode ter hepatite? A hepatite viral, assim, você pode ter várias hepatites. Você pode ter hepatite A, que não te dá imunidade contra a hepatite B, que não te dá imunidade contra a hepatite C. Então, na verdade, e que também quem tem hepatite B pode ter a hepatite D. Então, na verdade, depende do vírus que você vai ter contato. É muito comum as pessoas... Hoje eu atendi um rapaz que ele veio do Envira com câncer de fígado, com 32 anos. Aí eu perguntei, você já teve hepatite? Eu tive hepatite A. Você fez exame? Não fez exame. Então, as hepatites na criança geralmente são hepatite A, mas a manifestação clínica, tanto da hepatite A, da hepatite B, como da hepatite C, ela é muito semelhante. Então, você só pode fazer o diagnóstico com a identificação específica do vírus. Eu até agora há pouco vi uma pergunta aqui, se a produção puder retornar um minutinho, a respeito ao Sandro, do Parque 10. Doutor, as crianças também podem ter hepatite? Que o senhor também acaba de falar sobre a questão das crianças, e o Sandro tem essa preocupação. Mas eu queria ter Sandro, pegar esse teu gancho. As crianças podem ter hepatite e ela pode ser infectada durante o parto, a gente chama de transmissão vertical, da mãe para o filho. E aí é muito mais grave, porque você está pegando uma criança recém-nascida com sistema imune totalmente incompetente, e esse é que tem maior chance de evoluir, Conceição, para uma doença crônica, uma cirrose precoce e até um câncer de fígado mais jovem. Meu Deus. Marcos de Itacoatiara, doutor, a hepatite pode ser contagiosa? A hepatite é uma doença contagiosa. Como que ela é transmitida? E Marcos, eu quero chamar mais. A hepatite A, ela transmite pelo contato de alimentos contaminados, colher, cai nas fezes, é uma contaminação fecal oral. A hepatite B, ela transmite através de contato de sangue, e a hepatite B também transmite durante a relação sexual. Hepatite B é considerada uma doença contagiosa sexual. Então, a secreção vaginal, secreção do sêmen, ele transmite a hepatite B. A hepatite C, ela é através de contato de sangue de pessoas contaminadas. E ainda tem uma forma que a gente chama de promiscuidade domiciliar. No interior, as pessoas dormem muito juntas. Então, as crianças dormem juntas e, às vezes, ele tem ferimentos. A criança tem uma ferida e ela encosta no outro, no irmãozinho ou na mãe, e ela transmite através desse contato, através de ferimentos. Doutor Sidney, vamos falar um pouco sobre imunização, porque eu também deixei uma pergunta para o senhor, como que nós podemos nos prevenir de todos esses tipos aí das hepatites. E lá mesmo na audiência, eu acho que um resultado positivo foi o compromisso do Ministério da Saúde de fazer com que a vacina não falte a nenhum município do Amazonas para buscar a erradicação e o trabalho de prevenção. A imunização é o caminho mais curto para evitar um problema como esse? Para hepatite B. E hepatite A também. Se nós pudermos, a imunização da hepatite A, ela dá uma eficácia de 95% nas pessoas que tomam vacina da hepatite A. E a hepatite B,
é compulsória aqui no Amazonas. As crianças recém-nascidas têm que receber, são 3 doses que se faz, uma dose em um mês, outra dose no mês seguinte e a terceira dose com 6 meses. Estamos tentando reduzir isso para 3 doses, dentro de um mês, porque pela dificuldade que nós temos na região amazônica, e você repetir a dose com 6 meses, dá uma certa dificuldade. Então, a imunização para a hepatite B, ela é obrigatória para todas as crianças recém-nascidas na região amazônica, para todas as pessoas que são da área de saúde, na verdade, para toda a população amazônica, tem que fazer a imunização para a hepatite B. A hepatite C, nós ainda não temos uma vacina estabelecida, mas com a melhoria dos controles dos bancos de sangue e o controle das pessoas que usam drogas injetáveis, porque a transmissão da hepatite C, ela é muito semelhante à transmissão da AIDS. Então, melhorou um pouco. E eu quero, já que a gente usou da AIDS, a pessoa tem muito medo de AIDS, mas a hepatite, ela é 10 vezes mais infectante do que a AIDS. Então, se você tiver um contato com 1 ml de sangue de um portador de AIDS e de 1 ml de sangue do portador da hepatite, você tem 10 vezes mais chance de desenvolver hepatite do que desenvolver AIDS. Nossa, gente, né? Preocupante isso mesmo. Vamos para as ruas novamente? Vamos, mais uma pergunta. De saber quem pode receber a vacina. Todo mundo. Todo mundo pode receber a vacina. Inclusive aquela pessoa que diz, eu já fui vacinado. Então, todo mundo pode receber a vacina da hepatite B, porque é uma vacina segura, feita por engenharia genética. E é uma coisa interessante, e eu queria chamar a atenção, porque assim, às vezes você faz a imunização e você não faz a viragem. Então, é importante aquelas pessoas que são chamadas grupo de risco, profissionais de saúde, ou que moram em zona endêmica, fazer a dosagem do anticorpo contra a hepatite. Meu filho mesmo fez as 3 doses, e nós dosamos, ele não tinha um anticorpo da hepatite. Como ele é estudante de medicina, nós fizemos uma nova dose e fizemos o controle, aí ele fez a viragem. Então, existem pessoas que precisam fazer uma dose adicional e isso é muito importante. Ok, vamos para mais uma pergunta. Meu nome é Priscila, eu gostaria de fazer uma pergunta. A hepatite pode virar um câncer? Pode. Eu posso, assim, quando nós estamos falando aqui da vacina, se eu tomar a vacina da hepatite B, eu já estou prevenindo lá na frente o câncer. A hepatite B, ela cronifica em torno de 20% da população. E esses 20% ele vai para a cirrose, e esses 20% que tem cirrose, deles, 5% pode ter câncer de fígado. A hepatite C, ela cronifica em 80% quando não tratado. Então, você imaginou, você teve a hepatite, se você não tratou, em 80% ela vira para a cirrose. E desses 80%, 10 a 15% tem chance de desenvolver câncer de fígado. Então, você está diante de uma pessoa que teve a hepatite, tem uma cirrose, que é uma doença que agride o fígado, e ainda desenvolve um câncer de fígado, que aí a evolução da doença é muito grave. Doutor Cirino, a gente está quase no finalzinho, mas só uma pergunta, uma pessoa que nunca olhou lá a carteirinha, viu que não tem lá uma vacina contra hepatite, deve fazer o quê? Procurar um posto de saúde, porque essa pergunta não tem idade para tomar vacina da hepatite. Se você não foi imunizado, procure um posto, você tem direito de tomar a vacina da hepatite, que são 3 doses. Então, se você nunca tomou, ou se você tem dúvida se você a tomou completa, porque tem muitas pessoas que tomam uma dose, 2, que é aquela primeira dose, repete um mês, e não vai fazer a terceira dose com 6 meses. Por isso nós estamos modificando. Então, procure um posto para fazer a dose. Meu querido, muito obrigada. É uma alegria esse bate-papo, tirando dúvidas e recebendo tanto conhecimento. Muito obrigada. Obrigado, satisfação. E vamos amanhã torcer pelo Flamengo. Oba! Tá certo, então. Gente, um beijo para você. Uma excelente tarde. Que Deus continue lhe abençoando muito, você e toda a sua família, tá bom? E amanhã a gente se vê aqui na Band. Tchau.